Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Na última semana antes da sua crucificação, os conflitos entre Jesus Cristo e os líderes religiosos em Jerusalém chegaram ao seu auge. Jesus respondeu com sua sabedoria divina a todas as perguntas, frustrando um adversário após outro. Mateus nos diz que, depois de vários desses encontros, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Mateus 22, do 34 ao 36. Enquanto Marcos sugere certa sinceridade da parte do escriba que perguntou, Marcos capítulo 12, do 32 ao 34, é provável que outros fariseus esperassem que Jesus tropeçasse nesta pergunta. Como eles exaltavam alguns mandamentos e negligenciavam outros, talvez imaginassem uma oportunidade para acusá-lo mais uma vez de desrespeitar o sábado ou alguma regrinha dele sobre a purificação cerimonial. Independente dos motivos das pessoas que estavam presentes e do homem que fez a pergunta, a resposta do mestre merece nossa atenção. Diz Mateus 22, começando no 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Algumas observações sobre este texto nos ajudarão a fazer uso correto dessas palavras do Senhor. Primeiro, Jesus não citou 2 da lista dos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Talvez os fariseus esperassem que ele destacasse o sábado ou alguma outra lei sobre o comportamento externo do homem. Mas Jesus respondeu de outra maneira. A instrução de amar a Deus vem de um dos últimos discursos de Moisés, em Deuteronômio 6, versículo 5. E o segundo mandamento vem do meio de uma lista de instruções sobre o tratamento de outras pessoas, em Levítico 19, versículo 18. Segunda coisa, Jesus claramente viu Deus acima do homem e o serviço a Deus acima de causas humanitárias. Isso não diminui a importância de servir aos outros, que é claramente de grande importância no ensinamento bíblico, mas nos lembra da prioridade necessária. Os contextos destas citações frisam o fato fundamental de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4, versículo antes do primeiro grande mandamento que Jesus citou. As noções dominantes no ecumenismo moderno, que buscam um denominador comum nas obras de caridade e diminuem a importância da conversão ao único verdadeiro Deus, afrontam diretamente o Deus que merece o nosso amor absoluto e incondicional. O primeiro mandamento é amar a Deus. Terceira observação. É impossível amar a Deus sem amar aos outros. Um dos apóstolos de Jesus escreveu: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, versículo 20. Quarta observação. Estes mandamentos não vêm da lei, a lei vem destes mandamentos. Sim, estes mandamentos aparecem nos livros da lei do Antigo Testamento, mas Jesus explica a relação entre estes e os outros mandamentos quando diz em Mateus 22, versículo 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei
e os profetas. A lei reflete o caráter daquele que o deu. 1 João 4, versículo 8 diz: Deus é amor. Ao invés de entender estes dois mandamentos como parte de um código moral, devemos entender que todas as revelações de Deus, sejam mandamentos dados no Antigo Testamento para os israelitas ou mandamentos dados por Jesus para todas as pessoas, todos os mandamentos dependem destes princípios que vêm da própria natureza de Deus. Jesus não nega a importância de obedecer às outras instruções do Novo Testamento, mas ele nos lembra que qualquer exigência divina se baseia no caráter de Deus. Desta maneira, entendemos que o amor ao Senhor inclui obediência a todas as instruções que ele nos deu. O mesmo Jesus esclareceu este fato quando disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E quem não me ama, não guarda as minhas palavras. João 14, versículos 15 e 24. Vamos amar a Deus e vamos demonstrar o amor na nossa obediência à palavra do nosso Senhor. A pergunta de ontem veio do Antigo Testamento: com que frequência o sumo sacerdote de Israel faria expiação sobre o altar? Alternativas: A, uma vez por dia; B, uma vez por semana; C, uma vez por mês; ou D, uma vez por ano. E a resposta certa vem de Êxodo capítulo 30. Uma vez por ano. Como diz versículo 10, uma vez por ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar com sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre ele de geração em geração. É altar santíssimo ao Senhor. E a pergunta de hoje vem do Novo Testamento: qual dos seguintes homens não foi um dos apóstolos escolhidos por Jesus? Alternativas: A, Mateus; B, Lucas; C, Tomé; ou D, Judas Iscariotes. A resposta no final do próximo episódio. Devemos respeitar tudo que Deus diz. E desta forma, vamos obedecer os primeiros e grandes mandamentos da lei. Os primeiros e grandes mandamentos do Evangelho. Amar a Deus e amar ao próximo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.